Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu, soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Nós vamos falar hoje sobre alimentando uma vida intrauterina. Você que é mamãe ou pretende ser uma mamãe, como que está a sua alimentação, seu intestino, quais são os cuidados? Afinal de contas, vem uma vida por aí. Ela tem 24 anos de profissão, o nome dela é Karine Scapinelli e ela é especialista em nutrição materno-infantil, além de ser minha amiga, estudamos juntos no Colégio Anchieta. Seja muito bem-vinda, Karina. Há um pouquinho de tempo só, né? Eu que agradeço mais uma vez por esse convite e com um tema tão importante, né? A fase mais importante da nossa vida, a intrauterina. Eu tinha um podcast que depois virou programa de TV e a Karina foi uma das primeiras pessoas que veio nesse podcast. E o Reels daquilo estava mais de 500 mil visualizações, né? Sim. Também temas importantes, né? E foi muito legal porque isso a gente mostra que agregou valor. Então hoje nós queremos agregar valor para quando a gente alimenta uma vida intrauterina, né? Nós sabemos assim que um dos dons e bênçãos mais preciosas, né, que o ser humano ganhou, que depende de um homem e de uma mulher, né, é gerar uma vida. Eu tenho o meu querido Henrico, minha querida Martina, você também tem os abençoados. O Ícaro e a Tainá. Então. E a gente sabe da importância disso. E como é uma bênção e uma herança da parte de Deus, né? Quem acredita, a Bíblia fala da herança da parte de Deus, se você é evolucionista também é uma herança. Nós queremos saber quais são os cuidados que uma mãe tem que ter na alimentação e a importância disso e levar muito a sério. Fala um pouquinho pra gente. E Marcelo, sabe o que é triste? A gente vê hoje dois cenários. Mães querendo engravidar e a infertilidade aumentando absurdamente. Verdade. E mães gerando filhos muitas vezes sem se preparar para esse momento, né? Às vezes ali num momento inesperado, uma gestação inesperada e muitas vezes estava numa balada, num momento ali de bebida, nada de preparo do corpo e essa vida veio gerada muitas vezes sem esse preparo. E claro que essa criança vai sofrer o reflexo disso para o resto da vida, né? Então a fase intrauterina, o que acontece dentro do ventre, a gente carrega para sempre. Sim. E ali a gente fala assim, 50% de cada. Então 50% da mãe, 50% do pai. Só que os genes começam a se expressar intrauterino. Então nós temos nossas genéticas, Sim. Mas como esse gene vai se expressar, que é o que a gente chama de epigenética, depende do que essa mãe faz. Sim. Então a gente fala assim, o importante é preparar o corpo para receber uma vida. 3 meses antes de querer engravidar, eu preciso fazer meus exames, avaliar parte nutricional, avaliar metais pesados, porque a gente sabe que tudo isso interfere na formação neurológica. Isso. E aí a gente vê essa grande crescente de crianças com neurodivergências. É do acaso? Né? Muitas crianças já vendo com defeitos neurológicos que muitas vezes poderiam ser prevenidos. Mas com certeza, porque o gene não existe há muito tempo. Não é de hoje o gene do TEA. Mas por que está se expressando tanto? E para vocês entenderem um pouquinho sobre a epigenética e genética, nós estamos aqui num estúdio. E esse estúdio ele é amplo, ele é grande, tem vários cenários. Só que o que você está vendo na sua casa é um cenário. Então vamos dizer que isso é a nossa epigenética. Tudo outro que está aqui, o telhado, as outras estruturas, vocês não estão vendo. Então nós, quando somos formados, né, isso. Karina, numa linguagem aqui que veio agora, é como se nós pegássemos uma grande carga de tijolinhos, telhadinhos e um monte de coisa, com uma outra pessoa também juntasse, só que a expressão é o que você está vendo. Então essa mesa, essa TV, nós dois, somos a expressão do programa, mas existe toda uma estrutura, não é verdade? Tudo vai Tem funcionar. até uma câmera ali, outra câmera. Então, quando
a gente não se alimenta corretamente, não se programa, e às vezes os filhos vêm em cima de bebidas, né, talvez os usos de droga, outras coisas, Sim. isso acaba fazendo com que a expressão gênica venha para um lado. Então é como se a gente filmasse, talvez, a sujeira, um lixo, uma coisa. A gente não quer, né? Não é ali o foco. A gente não queria que aquilo aparecesse, mas eu não me cuidei, então a epigenética, ou seja, o que eu estou expressando dentro dos meus genes, acaba dando um problema. Então, em primeiro lugar, a formação das células ali, que vai expressar genes, é vital esse cuidado, certo? E se a gente for pensar, nós viemos de uma única célula. Elas se replicam. É isso mesmo. A importância dessa célula é ter tudo o que ela precisa para ela se replicar de uma forma adequada. Isso. E não só isso. Quais são os nutrientes, que agora veio na minha cabeça também, que a célula precisa para se multiplicar? Porque, por exemplo, quando a gente faz uma parede, a gente tem o tijolinho, a massa, aí depois vem o reboco, vem um monte de outras coisas, né? Então ali é feito de elementos, uma argila, uma coisa que virou um tijolo, etc. A célula, ela é composta do quê? Porque se a gente veio tudo de uma célula, e essa célula vai se multiplicar, e depois ela se multiplica, vira uma bolinha. Depois um pedacinho vai virar o braço, outro pedacinho vai virar outro braço. Aí outro pedacinho vai virar o olho. Dentro do olho tem a esclera, tem a córnea, tem o nervo óptico, tem um monte de coisa. E a célula da célula, e vem perfeito. Então, quais são os nutrientes que uma mãe tem que ter para essa célula que vai se multiplicando, vindo de uma, vir forte e... Gente, essa pergunta é fantástica e é fácil da gente entender isso porque, assim, uma celulinha precisa de mais de 46 nutrientes diferentes para funcionar. São 46 nutrientes que uma célula precisa. Nós estamos replicando trilhões de células ali. Então, qual é o problema? Faltou ferro, que é uma carência muito comum, mas não é legal em gestantes. O que acontece? Esse ferro, não sendo formado adequadamente, vai atrapalhar, por exemplo, o funcionamento da tireoide dessa mãe. Essa tireoide é essencial para o neurodesenvolvimento desse bebê. Mães que têm uma tireoide alterada, a criança pode ter um risco maior de nascer com neurodivergência. Falta de vitaminas, que eu posso corrigir numa alimentação e muitas vezes numa suplementação. Se eu tiver esse olhar e esse cuidado, nós falamos de uma vitamina. Nós estamos falando de 46 nutrientes. Peraí, vamos entender, pessoal. Ó, 46 nutrientes, uma célula precisa para ser forte, para ela ser saudável, para ela funcionar. Então, se você está comendo pão com manteiga, e depois um arroz e uma coisa muito simplória, e depois outro pão com manteiga para dormir, você acha que vai ter os 46 nutrientes? Vai dar ruim. Claro que a conta não fecha. Isso. Nós somos formados de células, e se essas células dependem de nutrientes, como que eu vou formar uma vida de forma adequada? Não vou. Quando a gente aprendia em bioquímica, a primeira aula era de vitaminas. E você ensinou para mim, eu lembro, falou assim, Marcelo, o que faz a gente emagrecer é enzima forte. Exatamente. Foi como assim enzima forte? Explica um pouquinho sobre essa questão, embora a gente fale, você fala, Marcelo, a enzima tem que estar forte. Tudo no nosso corpo depende de enzima, né, para funcionar. Nada funciona se não tiver um cofator. E esses cofatores são todos dependentes de vitaminas e minerais. Então, para você conseguir fazer um ciclo de beta-oxidação, que é quebra de gordura, ela é dependente de vitaminas e minerais. E sabe como eu aprendi isso? Trabalhando no hospital com obesidade mórbida. Lá, a gente trabalha muito com a cirurgia bariátrica. E a gente pedia exames para os pacientes antes de enfrentar. O que eu tinha de paciente anêmico, pesando quase 200 quilos? Aí você fala, como pode uma desnutrição e um cara com esse peso? Por quê? Eu só vou conseguir emagrecer se eu tiver esses cofatores. Então, se eu não tenho vitaminas, minerais, o metabolismo não funciona de forma adequada. Agora, imagine, essa mãe vai precisar controlar esse peso na gestação e formar uma vida. E aí a gente resolve achar que se eu tomar um suplemento pronto vai me ajudar. É individualizar o que o meu corpo precisa. Qual é o nutriente com esse cardápio? Né? Mas uma coisa é muito boa, Marcelo, porque a mãe quando descobre que está grávida, ela apaga o cigarro e fala, agora eu não fumo mais. Ela é uma força que vem. É uma força... Por ela não faria, mas pelo filho ela faz. A gente percebe, né, que são transformadores e liga uma chave. O homem liga
mais lento, né? Aliás, o homem demora Mas é um pouco 50% mais. de cada, né, Marcelo? Isso também precisa estar preparado para engravidar. Eu liguei mesmo, assim, né? Claro que eu vibrei e tudo, a gente estava ali preocupado, a alimentação da Fernanda, a gente tomou vários cuidados, né? Só que a gente liga quando faz, ué, quando a criança pega no teu, quando a gente sente, aí você fala assim, cara, agora é comigo. Tipo... Por onde eu começo? E é isso que acaba acontecendo. E tudo tá ligado a hormônios, né? Quando nasce um filho, muda todos os hormônios, a gente fala, não vou conseguir ser mãe, vai. Porque a liberação hormonal muda completamente, porque aí a gente... Mas claro, né? Sim. Isso tudo acontece se eu estiver em equilíbrio. Porque se eu tiver falta de minerais e vitaminas que são essenciais para a formação de neurônios, então, por exemplo, o bebê, ele é um parasita, gente, dentro da gente, né? Ele está consumindo nossas vitaminas. E o corpo vai falar, viu, vai o ferro pro bebê e falta para você. Você fica anêmica, mas o bebê não. O bebê tá sugando ele ali. Tá sugando. A Karina, ela dá na canela, sabe? Ele então, tá sugando. Ele tá sugando. Tanto é que tem mães que caem todas as unhas por deficiência de vitamina D, que o bebê sugou tudo, fala, tá caindo minhas unhas. Sim. Tá caindo porque o bebê tá chupando as vitaminas do pouco que você tinha para preservar ali. O corpo da gente é muito inteligente, né? São sinais que o corpo tá mandando, então, cabelo, unha. Só que o problema é que se essa mãe já tá com esse processo de desnutrição, nasce um bebê e ela não tem, porque exige da mãe, demais a parte emocional, e ela não tem nutriente para formar os neurotransmissores que dão sentido às emoções. Depressão pós-parto. Aí nasce esse bebê, ela não sabe nem por onde começar, nem o que fazer, não consegue se envolver. Mas por quê, gente? Porque muitas vezes já lá na gestação não foi olhado como deveria. Existe um universo por trás disso. Então é possível a gente ajudar o corpo a evitar ter uma depressão pós-parto? Muito, muito possível. Ela vai falar sobre isso após o intervalo, não parece, mas já foi o primeiro bloco, voou. A gente volta já, continuando aqui com o nosso papo sobre alimentação de uma vida intrauterina. Já voltamos. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. Voltamos com Saúde e Bem-Estar, com o nosso papo gostoso aqui, 24 anos, nutricionista Karine Scapinelli, especialista em nutrição materna e infantil. Obrigado, é sempre gostoso falar com você. Gente, é muito legal porque acaba saindo papo sem ter um script, né? Aqui, isso só tem o nome dela, o tema, porque aqui não tem mais nada. Depois eu largo isso daqui e a gente fica falando. É muito comum, pós a criança nascer, uma depressão pós-parto. E a gente falou no primeiro bloco. Essa depressão pós-parto, ela poderia ser prevenida? Muito, muito, porque claro que existe, a gente tem que pensar assim, olha, quais são nossos órgãos de choque, né? Tem gente que tem mais problema endócrino, então tem uma chance de engordar mais fácil, vai ter mais dificuldade de controlar o peso na gestação, e que a gente sabe o valor do controle do peso para um bebê é fundamental. Ou essa pessoa vai ter uma chance maior de ter problemas emocionais. Qual é o órgão de choque dela? Eu preciso olhar para isso. E eu preciso controlar isso. Eu tenho que, durante a gestação, entender, poxa, se você tem uma tendência já, ser uma pessoa mais depressiva, mais ansiosa, o
que eu vou fazer para prevenir essa depressão pós-parto? Claro, a microbiota é fundamental, eixo intestino-cérebro, e vitaminas, minerais que são essenciais para a formação de todos os nossos neurotransmissores, né? Quando você vai estudar uma serotonina, uma dopamina, elas são dependentes de magnésio, ácido fólico, triptofano, manganês. Então, e aí, eu tenho esse aporte? Que são esses 46 elementos. Exatamente. Esses 46 elementos que vão ajudar você. É que cada nutriente rege uma função dentro do nosso corpo. Todos são essenciais. Quando você pensa em sistema nervoso, todos os nutrientes são importantes, todas as células precisam. Mas quando eu penso em neurotransmissores, tem um grupo de nutrientes que eles são extremamente importantes e eu preciso acompanhar isso durante a gestação. Entendi. Através de exames, sinais e sintomas que o corpo conversa com a gente, né? Conversa. Quando você olha para a mão e vê aquele monte de manchinha branca na unha, é falta de zinco. Gente, zinco baixo atrapalha a formação do paladar do bebê. Quantas crianças seletivas, porque a gente começa a sentir sabor intrauterino. Mãe com estresse oxidativo, falta de vitaminas minerais. Peraí. A gente começa a sentir sabor intrauterino. Na 24ª semana, a gente começa a deglutir o líquido amniótico. Então, se a mãe é apaixonada por doce e se entope de açúcar, o bebê vai nascer gostando de que sabor? Então, o próprio líquido amniótico, a criança tem esse contato, já e tem ele ali... tem sabor. Sério? Sério, que a mãe... Então, se a mãe, durante a gestação, come frutas, verduras e legumes, come azedo, amargo, sabores diferentes, a criança, na hora da introdução alimentar, vai ter muito mais facilidade, porque ela já teve contato com esses alimentos. O leite materno muda sabor com o que a gente come. Tem alguma coisa que a mãe deve evitar ao máximo de alimentos que é tóxico para o bebê? Claro que chás a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito chás abortivo, então a gente evita de usar muitos chás na gestação, mas metal pesado a gente tem que tomar cuidado. Então, tudo que é muito enlatado, Tetra Pak, essas embalagens que liberam metais pesados, peixes muito grandes, né? Atum, esses peixes cação. Metais pesados, por exemplo, é alumínio, mercúrio. Na gestação não usa desodorante, porque a gente raspa a axila, abre o canal e enche de alumínio pelo desodorante. Evita esses metais pesados, panela de alumínio. Por quê? Porque tudo isso, o metal pesado se aloja em tecido gorduroso. Cérebro é o quê? Gordura. Eu já citei aqui, vou citar de novo. Uma vez um médico pediu alumínio no sangue para mim, nunca me pediram alumínio, tá certo? Essencial. E aí eu fiz, deu 32. Olha só. E o normal é até 10. A gente quer que ele fique lá bem baixinho. E o alumínio não sai do corpo, pessoal. Ele vai depositando, ele não sai. Você tem que fazer um procedimento, tá? Que aí ele vai ser eliminado depois. As minhas panelas, aquelas de Teflon, estavam tudo soltas. Riscadas. Isso é um veneno intrauterino, gente. E aí foi acumulando dentro do nosso organismo. Hoje está normal. E a minha esposa também. Eu falei, deixa eu fazer da esposa. E a esposa também. Então veja, metais pesados vão influenciar nisso. Metal pesado fala que acima de 3, chumbo, alumínio, já tem uma influência forte no sistema nervoso. Marcelo, eu peço metal pesado em todos os meus pacientes, TEA, TDAH, você vê alto. Você vê níveis altos. Primeiro que eles já são detoxificadores lentos, tem uma dificuldade de eliminar toxinas. Tá. Agora, acumula isso desde o ventre. Leite materno com metais, com toxinas, com bisfenol, plásticos. Tá, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi de plástico. Vocês podem pegar na tua casa agora, toda garrafa plástica tem um número embaixo. Tem. Esse número quer dizer uma classificação dos plásticos, se pode tomar sol ou não, se pode aquecer ou não. Existe classificações de plástico, certo? Tanto é que existem madeiras especiais que não têm esses componentes, madeiras especiais pro bebê. Tem. Então todos vocês vão olhar... Tem mais de 50 componentes, eles tiram os mais tóxicos, mas tem que olhar. Por isso que água mineral em entregas certificadas, que a pessoa tem ISO 9001 e procedimentos, elas são fechadas e não podem andar no sol. Existem classificações dos plásticos, pessoal. Mas fez o papá pro bebê, gente, é vidro. Guarda em vidro, não congele em plástico. Tá. O alimento vai pro plástico, o plástico vai pro alimento. Eu queria que você citasse, por exemplo, uma pessoa que está em casa, talvez não consegue estar com uma nutricionista, mas ela consegue ver esse programa. Ou está vendo a gente no YouTube, está vendo a gente na TV, no Canal 25.
E aí a gente vai falar, ó, no café da manhã, um café da manhã bem servido, que vai ter os nutrientes. Então, quero que você me dá assim, café da manhã, almoço e janta, e talvez o lanchinho. Marcelo, aqui nós temos os 46 nutrientes. Marcelo, olha, a gestante vai ter que ter um cardápio assim, né, na manhã, no almoço e na janta. E aí você tempera. Fala pra mim, se eu fosse hoje um dia, eu sou gestante, eu preciso comer direito. Fala pra mim. Primeira coisa que eu vou falar para essa gestante é o seguinte: as mulheres hoje trabalham, estão na rotina, na lida, não é porque engravidou que parou a vida, Não, né? A gente continua naquela loucura. Então, a cobrança com a mulher, o mundo está esmagando as mulheres, eu não tenho dúvida disso. Porque assim, a pressão para tudo. Para ser bonita, para engravidar, para ter dinheiro, para ter independência, para também ter marido, para também ter filhos, para todo mundo ser um sucesso e para a gente poder pôr no Instagram e a gente é tudo bonito e tudo perfeito. Então as mulheres são o principal eixo de ataque que eu vejo nesse sistema mais agitado. Eu vejo uma pressão muito grande. Você também, né? Tem carreira, claro. Tem 2 filhos. E se a gente não se cuida, não vamos dar conta, marido, gente. 2 empresas, sim. Né? Você tem Divertimente. Do consultório. Tem o consultório, tem a escolinha dos sabores, que você ensina crianças a se alimentar. Ela tem escolinha dos sabores, é um projeto lindo dela. Eu estou ensinando crianças a alimentarem. É lindo, parabéns, viu? E os sonhos não param aí, né? Vamos embora. Pelo amor de Deus, não tem fim. Não pode ter. Fim. Mas por isso que eu falo, como eu começaria esse dia pensando em munir o meu corpo para aguentar o estresse? Então, eu preciso do máximo de vitaminas no café da manhã. Então, se eu puder fazer um pratinho com frutas ali, vai ser legal. Então, pelo menos uma porção de fruta. Se puder colorir, né? Faz um potinho de salada de fruta legal. Eu colocaria fibras, porque geralmente o intestino dessa mãe também trava na gestação, quanto a gestante, intestino constipado. Então a gente pode trabalhar com aveia, a gente pode trabalhar com chia. Chia, linhaça, essas sementes sempre trituradas, né? Nada de inteiro, senão a gente não absorve. Então bate, guarda na geladeira para não oxidar e pode polvilhar um pouquinho por cima dessa fruta. Desculpa interromper, você falou frutas coloridas. Por que coloridas? Elas têm nutrientes diferentes de acordo com a cor? Ajuda a gente ter uma... É fácil a gente entender, as nossas células são como maletas de ferramenta. Se você colocar só o martelo dentro dessa maleta e o dia que você precisou da chave de fenda, ela não está ali. É verdade. Então Deus colocou cores nos alimentos, por quê? Porque a cor verde é magnésio, é a clorofila, a cor laranja é beta-carotenos, carotenoides no geral, a cor roxa, as antocianidinas, então tudo tem um nutriente. Cores indicam nutrientes. Então vai para o supermercado, não vai só comprar alface. Cadê a cenoura? Cadê... Trabalha com cores. Então, cores. Você não precisa entender esses nomes tudo diferentes que ela falou, mas colorido, põe fibras e de manhã alguma proteína. Vou comer um pão no café da manhã? Precisa de carboidrato. Sim, importante. Gestante precisa de energia. Mas eu vou falar para você que esse pão não vai trazer muito nutriente. Ele vai te dar uma energia que... não é legal. Então, fogo de papel. Exatamente. O que eu colocaria ali de manhã? A própria aveia é um carboidrato maravilhoso, dá pra gente colocar. Eu gosto de pedir para as gestantes fazerem banana da terra grelhada, acho legal. Raízes, mandioca, mandioquinha. Isso tudo pode incluir no café da manhã também, cozidos, própria batata doce. Mas, gente, nada de monotonia alimentar. Vamos variar. E proteína. Por que não colocar um ovinho ali também no café da manhã? A gente pode pôr um hummus, grão de bico, como um patê. Tomei meu café da manhã. Agora vamos pro almoço. Olha, o almoço a gente não vai mudar muito. Colorido, é sempre cor, né, gente? Então, um bom bowl ali de saladas, coloque verdes. Gente, verde vai ajudar nessa questão da depressão pós-parto, muito magnésio. Então, trabalha com rúcula, com couve, com brócolis, agrião. Vamos sair só do alface, tá? Sempre que possível orgânicos, por quê? Porque a gente quer baixar metal pesado. Então, sempre possível orgânico. Azeite, um bom azeite na salada. E aí, gente, prato brasileiro, arroz, feijão e mistura, acabou. Não tem o que inventar, não tem segredo. E num jantar? Eu repetiria o almoço. Você pode comer uma menor quantidade, mas o jantar ele é tão importante quanto fazer um bowl de salada. Talvez eu vou comer um pouco menos de arroz do que no almoço, ou vou colocar uma raiz no jantar. Ok. E vou colocar uma boa proteína. Não deixe de colocar uma proteína mais leve, né? Não vou comer nada frito à noite para dormir. Então... Não parece, foi mais 13 minutos do segundo bloco. Nós estamos encerrando o primeiro episódio. A Karina vai continuar aqui comigo, porque a gente
tem mais dúvidas, a gente vai continuar nesse papo. Você que é mãe, aguarde o segundo bloco na semana que vem, por essa semana só. Karina, é muito gostoso conversar com você porque a coisa flui e voa o tempo e a gente tem que continuar aqui no papo porque tem mais dúvidas e eu quero trazer para também alimentos que ajudam a diminuir o enjoo. E você vai saber semana que vem. Obrigado, Karina, por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez, espero ter ajudado a todos. Beijo para você e ótima semana. Programa Saúde e Bem-Estar, um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu, soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work.